Fala galerinha da Fé com Destino, tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o Caio. Hoje eu tô aqui para falar a história de José, o pai de Jesus. A Bíblia nos dá um pouco detalhes sobre a vida de José, o pai de Jesus, também conhecido como José de Nazaré, o carpinteiro. A Bíblia afirma que José era um homem justo e íntegro. Curiosamente, não existe nenhuma fala de José no Evangelho. Aí a Bíblia o descreve em poucas palavras, mesmo com poucos detalhes. Não podemos ignorar a relevância de José como autor do menino Jesus. Apesar de não ter sido o pai biológico, coube a José a responsabilidade de proteger, educar e cuidar do menino até a sua fase adulta, né? José e Maria, apesar de não haver muitos detalhes sobre a relação entre o casal, a Bíblia nos mostra que o quanto José amava Maria através dos seus atos. Quando José soube da gravidez de Maria, ao invés de expô-la, procurou anular o casamento secretamente a fim de preservá-la. Um divórcio público tornaria o caso um escândalo, colocando Maria grávida numa posição de perigosa e vulnerabilidade diante da sociedade da época. No entanto, em que José recebeu a revelação do anjo do Senhor a respeito da gravidez, ele obedeceu prontamente à orientação de Deus, assumindo Maria e a responsabilidade de cuidar do Salvador. Na Bíblia podemos perceber a liderança e a obediência de José nas decisões em preservar Maria e Jesus, desde a escolha do nome, a fuga para o Egito, o nascimento e a apresentação do menino Jesus no templo. José foi o pai do coração de Jesus. Apesar de não ser o filho de sangue, José teve toda a responsabilidade paternal de cuidar do menino até a fase adulta. Coube a José oferecer a voz de Deus e tomar boa parte das decisões da família. A Bíblia não descreve a relação entre pai e filho, mas podemos crer que José foi um pai responsável e que amava muito Jesus. Todos os anos, José levava a sua família ao templo para as festividades da Páscoa. No episódio em que o casal perdeu Jesus de vista, José e Maria ficaram 3 dias à sua procura. Ao encontrá-lo no templo de Jerusalém, Maria relatou a aflição de José por Jesus. Na antiguidade, o termo carpinteiro do grego Tecton tinha um sentido amplo. Não existiam profissões modernas como engenheiro civil, arquiteto ou design. A maioria das construções na antiguidade tinha estruturas em madeira e envolvia trabalhos de carpintaria. Provavelmente José trabalhava como carpinteiro na construção civil e não na produção de móveis. Era comum o pai passar o seu ofício ao filho, o que nos leva a crer que Jesus tenha aprendido o ofício de carpi, carpinaria, carpintaria com José na sua adolescência. Apesar da tradição, a Bíblia não afirma Jesus como carpinteiro antes do seu ministério. Existe apenas uma citação ao ofício de Jesus no Evangelho de Marcos. Ao invés de colocar não é o filho do carpinteiro, como no Evangelho em Mateus foi colocado não é este o carpinteiro, o que nos leva a acreditar que Jesus deveria ajudado o pai em algumas de suas empreiteiras. A genealogia de José foi relacionado nas duas linhas genealógicas de Jesus. Uma se encontra no Evangelho de Mateus 1:17 e outra em Lucas 3:23-38. Há pequenas diferenças entre as duas linhas e a estrutura proposta em Mateus está na ordem inversa em relação à exposta em Lucas.
Estudiosos afirmam que a genealogia escrita em Lucas seria relacionada a Maria e a escrita em Mateus a José. No caso, a escrita em Lucas estaria montada a partir da linhagem consanguínea, né, de Jesus, e a linhagem em Mateus estaria montada na ordem paternal, a forma tradicional da época. Vale salientar que não existe um termo específico para genro, daí o fato de José ser relacionado em Lucas como filho de Eli, por ser marido de Maria, filho de Eli, filha de Eli. A morte de José, a Bíblia não relata a morte dele e também não diz quando José faleceu. A última citação sobre José na Bíblia foi no episódio do templo, quando Jesus tinha 12 anos de idade, que fica em Lucas 2:48. A maioria dos estudiosos crê que José tenha falecido antes do período da crucificação de Jesus. Isso fica evidente em João 19, 25, 27, quando Jesus entrega a responsabilidade a João Evangelista de cuidar de Maria. Existe um texto apócrifo que é escrito entre os séculos 6 e 7, que narra a história de José e detalha o falecimento. Apesar do texto ser rico em detalhes, trata-se de uma narrativa romantizada e duvidosa quanto à veracidade dos fatos. Outra curiosidade sobre a morte de José é o fato de não se saber onde o corpo foi sepultado. Vale lembrar que, assim como Maria, José nunca reivindicou para si próprio honras e louvores que só pertencem a Jesus. Certo, galera? Espero que tenha dado para entender. É isso por enquanto. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.